Nos últimos capítulos de Chainsaw Man, nós estamos observando o encontro do Denji com os outros cavaleiros do Apocalipse. A gente está observando toda essa construção acontecendo na nossa cara. A gente já observou toda uma saga envolvendo o demônio do controle. Agora nós estamos analisando e observando de uma forma indireta o demônio da fome, olhando e observando que o Denji tem alguma coisa diferente, e o demônio da guerra querendo transformar o Denji ali em sua arma, através das ações da Asa, mal sabendo que ele é o Chainsaw Man. E a gente sabe que dentro do Denji, dentro do demônio da motosserra, tem muita coisa ruim e também muita coisa interessante que foram devoradas ali pelo Chainsaw Man. E a forma como isso está sendo colocado na história pode dar pra gente ainda mais desgraças sobre o que pode acontecer nos próximos capítulos. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Chainsaw Man. Sim, pessoal, essa semana nós não temos capítulos, mas já falamos sobre os possíveis spoilers do capítulo 119. Na outra semana a gente traz os spoilers também do capítulo 120 depois, né? Uma coisa de cada vez, né? Vamos apreciando os momentos, vamos usufruir ali de uma coisa por cada vez. Mas a gente vai falar sobre os spoilers do 120 na próxima semana, mas dessa vez a gente vai falar sobre a relação dos 4 cavaleiros do Apocalipse mais o demônio da pistola com o Denji e a forma como isso está sendo construído nos últimos capítulos. Então, se você está empolgado, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos, estamos quase lá, e compartilha também esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa interessante pra gente falar de Chainsaw Man por aqui ainda. Vamos lá, né? Na última saga da primeira parte ali do mangá de Chainsaw Man, a Makima, ela passou para nós algumas informações muito importantes sobre a guerra que rolou no inferno contra o demônio da motosserra, né? E a gente consegue entender como que o Pochita acabou chegando ali, se aproximando do Denji de uma forma completamente destruída e acabou passando ali, né? O Denji acabou passando o seu sangue, formando um contrato com esse demônio, né? Meio que tipo assim, a gente sabe de alguma coisa, a gente tem esse entendimento, mas não entende o que aconteceu, o que é essa guerra, qual que é a representação do Chainsaw Man em relação ali ao inferno. E a forma como tudo isso pode se encaixar através dos últimos acontecimentos revelados pela Makima. A gente sabe que a personagem contou pra nós que 5 demônios lutaram contra o Chainsaw Man no inferno e fizeram a Pochita, né, ou Pochita ficarem daquela forma, naquela situação. Que é o demônio da pistola, o demônio do controle, o demônio da guerra, o demônio da fome e também o demônio da morte. Todos esses demônios acabaram lutando contra o Pochita no inferno e a gente não sabe o que rolou, a gente não sabe realmente o que aconteceu para fazer com que ele chegasse naquele estágio quando ele encontrou o Denji. Só que nessa altura do campeonato no mangá de Chainsaw Man, todos, pelo menos o que dá a entender, já tiveram algum tipo de contato com o Denji no mangá, né? A gente consegue observar as relações, né? A primeira parte é tudo ali, né? Boa parte ali, acho que até a penúltima saga é toda a relação do demônio da pistola com ali o Denji e a Makima, né? A forma como o demônio da pistola estava sendo perseguido ali pela Makima para que ela pudesse ter um grande poder para bater de frente contra o Chainsaw Man. Nós também temos ali o demônio do controle, que é a própria Makima, né? Essa formação realmente ali da personagem com o Denji e como o Denji, juntamente com os caçadores, consegue intervir e impedir com que ela pegasse, né? Ficasse nas suas mãos a situação relacionada a todo o controle do poder do Chainsaw Man. Nós também temos agora a própria Asa, juntamente com o demônio da guerra, que estão ali para tentar fazer o Denji se transformar na grande arma, no grande armamento delas.
Nós também temos o demônio da fome, que está começando a perceber esse tipo de relação, né? Ela está percebendo ali essa relação do Denji com a Asa. Ela já sabe que a Asa é o demônio da guerra, ela só não sabe que o Denji é o Chainsaw Man, não sabe que ele é o demônio da motosserra. Nós também temos o misterioso demônio da morte, que a gente não sabe quem é ou o que tá fazendo, se tá no inferno, se tá na vida humana, se tá no mundo humano. Esse contexto é bem interessante, mas talvez o demônio da morte já tenha alguma espécie de conexão com Denji que a gente ainda não está enxergando. Mas qual que é essa grande preocupação com esses demônios, com esse encontro desses demônios com o Chainsaw Man, né? Por que tem essa grande preocupação em relação ali desses, na verdade não são 4, né? Desses 5 demônios ao encontrar ali o Chainsaw Man. A gente pode observar no capítulo 84 do mangá a Makima conversando com o Kishibe e falando para nós essa resposta do porquê que os demônios estão indo atrás do Chainsaw Man para conseguir realmente arrancar as coisas que ele já conseguiu devorar, as coisas que a Pochita já conseguiu devorar ao longo dos anos. A gente observa até mesmo nas falas da Makima conversando e questionando ali o Kishibe sobre o nazismo e ele ficar realmente intrigado sobre o que era aquilo, dele não se lembrar o que era o nazismo e a forma como eles haviam perseguido os judeus. E assim ela vai dando uma cascata de informações sobre coisas que foram apagadas da humanidade pelo Chainsaw Man, pelo demônio da motosserra. As bombas atômicas, AIDS, a Segunda Guerra Mundial, erupção do Monte Raiô, o sexto sentido que os humanos tinham, a luz de uma estrela que destruía a mente das crianças e as 4 conclusões possíveis além da morte no fim da vida dos seres vivos. Todas essas coisas foram devoradas, foram apagadas pelo Pochita, pelo demônio da motosserra. E a gente fica se perguntando, dessas coisas ruins, a gente pode observar também que coisas boas também foram apagadas. Mas por quê? Por que o Pochita acabou apagando essas 4 conclusões que podiam se ter além da morte depois da vida em relação aos seres vivos? Por que o Pochita acabou apagando o sexto sentido que os seres humanos tinham, né? Essa forma realmente que a gente pode até conectar e ligar ao que, a forma realmente que isso pode ser ligado a esse sexto sentido em que muitas histórias e muitos mangás acabam abordando. Por que o Pochita acabou destruindo todas essas coisas, devorando para que a humanidade não tivesse mais acesso a elas? E isso é interessante porque se você observar todas essas coisas que a gente falou agora, elas estão interligadas aos 5 demônios que lutaram contra o Pochita no inferno, né? Tudo tá ligado ali à fome, ao controle, né? Que tá também ligado à peste, a gente também tem a morte e a forma realmente ligado à guerra. Todas essas 4 coisas estão ligadas diretamente a esses 4 demônios. E é claro, né, também tem o demônio da pistola que também está conectado a essas situações. Toda vez que o Pochita devorava algo ligado a isso, enfraquecia esses demônios, deixava eles mais fracos. A própria Yoro acaba revelando para nós que ela foi ficando cada vez mais fraca toda vez que uma parte dela era devorada pelo Pochita, pelo demônio da motosserra. E a gente tem todas essas conexões que foram enfraquecendo esses 5 demônios para levar diretamente ao Denji. E aí, supostamente, nós ainda não sabemos nada sobre o demônio da morte, né? A gente tem ali algumas ligações, a gente já sabe sobre os 4 paradeiros, né, dos demônios que lutaram contra o Pochita no inferno, falta apenas o demônio da morte. Mas, nos últimos capítulos, a gente já pode realmente teorizar, né? A gente já pode sair do estágio 0 de que o demônio da morte pode já estar rodeando o Denji, pelo menos há muito tempo, né? Pelo menos há alguns capítulos, ou pelo menos algumas partes, o demônio da morte pode estar já rodeando o Denji para dar o seu bote no devido tempo. E para isso, eu tenho 2 possibilidades sobre quem pode carregar essa forma desse poder para tentar introduzir um pouco mais o demônio da morte no mangá de Chainsaw Man.
O primeiro que eu tenho aqui é o Yoshida, né? É um personagem que ele sabe muito da lore de Chainsaw Man. E desde que a Makima morreu, ele parece ser o personagem que vai ser a pessoa que vai nos guiar no meio dessa escuridão de informações. O Denji não sabe de muita coisa. O Kishibe também não sabe muita coisa sobre a lore ali dos demônios. Mas o Yoshida sabe. Ele até mesmo fala ali, ele cita o nome do demônio da morte nos últimos capítulos, até mesmo questionando o que aconteceria com os humanos caso o Denji, caso o demônio da motosserra devorasse a morte. O que aconteceria com ele? Só que a gente sabe que ele tá tentando proteger o Denji. Ele sabe que se o Denji revelar a sua verdadeira identidade como Chainsaw Man, muita coisa ruim vai acontecer com os seres humanos e que pode trazer todas essas consequências daquilo que o Chainsaw Man está guardando dentro de si. Outra personagem, isso mesmo, né? Outra personagem que pode realmente marcar para nós esse acesso ao demônio da morte é a Kobeni. A Kobeni, ela consegue se mexer em silêncio total, o que é uma característica da morte. A gente pode observar tanto na primeira temporada de Chainsaw Man, que deixou isso um pouco mais nítido na minha cabeça do que no mangá, quanto também ali nas últimas partes que a gente está observando o possível irmão da Kobeni aparecendo, tendo essa interação com os demais personagens. A Kobeni parece ter uma característica relacionada a ter um contrato com o demônio da morte. O fato dela conseguir controlar o seu silêncio, de se movimentar e de agir em silêncio, pode ser uma característica que o demônio da morte quis dar para ela, já que esses demônios têm várias habilidades. E como nós sabemos, nada é mais silencioso do que a própria morte. Mas o que realmente dificulta essa relação da Kobeni com o demônio da morte é que ela sabe onde o Denji está, o que realmente pode enfraquecer essa ligação, mas nada pode realmente descartar a possibilidade de que ela possa ter um pacto com esse demônio. E a gente observa aqui nos últimos capítulos que a questão final é que se o Denji for derrotado para valer e seu coração for tomado, a humanidade voltará a ter todas as mazelas e as coisas interessantes que se tinha antes do Chainsaw Man devorá-las, né? A gente tem coisas bem interessantes ali para poder questionar sobre as 4 conclusões possíveis além da morte no fim da vida dos seres vivos. Nós temos também a luz de uma estrela que destruía a mente das crianças. O que raios é essa luz? E também sobre essa característica do sexto sentido. Será que os seres humanos podiam ver fantasmas? Será que quando o sexto sentido retornar, poderemos ver até mesmo a Himeno, já que o seu corpo foi tomado, já que toda a sua carne foi tomada, talvez ela tenha sido transformada em um fantasma? Bom, a gente vai observar essa relação entre esses personagens e como tudo isso vai ser desenvolvido nos próximos capítulos. E por mais que a gente consiga teorizar os resultados, temos certezas que as coisas sempre ocorrem da forma mais inesperada em Chainsaw Man.